Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira e está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta é uma produção, parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 compromissos para um Brasil competitivo propostos pela nossa frente e pelo MBC ao país, contando com o apoio de 50 entidades do setor produtivo e da sociedade civil organizada. Nesse episódio, vamos falar da necessidade de o país investir em infraestrutura digital eficiente para fazer frente aos desafios impostos a partir da virada para o século XXI. O mundo se transformou muito e de maneira acelerada. Uma infraestrutura de qualidade é condição habilitadora e transversal para a transformação digital do país. O 5G chegou ao Brasil, embora ainda estejamos no início de sua implantação em território nacional. Desde a privatização, muita coisa mudou e evoluiu, mas certamente ainda há barreiras a serem superadas e oportunidades a serem aproveitadas. Segundo dados de novembro de 2021, ou seja, ainda durante a pandemia de Covid-19, mas em um momento em que já estávamos superando os piores momentos da doença, o Brasil tinha uma média de 54 acessos para cada 100 habitantes. Entre os países membros da OCDE, a média é bem melhor, 69 acessos para cada 100 habitantes. As dificuldades para que os estudantes, sobretudo aqueles matriculados em escolas públicas, se conectassem nas plataformas virtuais para substituir as aulas presenciais durante a pandemia, mostram o tamanho de nossas carências e a oportunidade para digitalizar a educação. Temos milhares de brasileiros conectados nos celulares, mas áreas de sombra onde a conexão é limitada. E o setor produtivo ainda não tem um desenvolvimento homogêneo e linear quando se fala de indústria 4.0 e internet das coisas. Para falar sobre esse tema tão atual, temos a honra de contar com a presença do presidente e líder de Technology do IBM Brasil, Marcelo Braga, e do presidente da Vivo, Christian Gebara. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso podcast. Obrigado, Paulo. Prazer estar com você, Christian, aqui para a gente debater temas tão importantes aqui para o desenvolvimento do nosso país. Gostaria de parabenizar o Movimento Brasil Competitivo e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo que proporcionar essa discussão sobre digitalização como um dos eixos importantes do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. E minha primeira pergunta vai para o presidente da BM. Marcelo, pesquisa da FGV divulgada em maio deste ano mostra que temos 242 milhões de celulares em todo o país, diante de uma população de 214 milhões de pessoas. Se formos adicionar nessa conta notebooks e tablets, subiremos para 352 milhões de aparelhos, o que dá uma média de 1,6 aparelhos por pessoa. A nossa infraestrutura digital, contudo, está muito aquém desse mercado consumidor. O que você vê que está sendo feito no país para solucionar essa diferença? Nossa sociedade é uma sociedade que se adapta e é um early adopter como um todo. Só para os números que você comentou, já é uma prova disso, né? Todo mundo tem seu celular, ou mais de um celular, todo mundo busca algum tipo de conexão, e na hora que a gente fala de conexão digital e das necessidades que nós temos hoje como sociedade, essa discussão é um pouco mais ampla. Então, não só as limitações e toda a discussão sobre infraestrutura mesmo, do aparelho, de conectividade e de serviços, o que a gente viu agora nesses últimos tempos é que a necessidade de consumo do que é usado esses aparelhos, do que precisa de uma conexão rápida, também mudou bastante. A gente tinha uma demanda de comunicação e agora, durante a pandemia, teve uma mudança radical, por exemplo, como você citou, de demanda de educação. Demanda de educação vem de uma discussão de ter acesso universal, ter conectividade universal da sociedade como um todo, e o nosso Brasil, pelas dimensões que temos, trazem esses desafios de ter um bom serviço de conectividade pelo país como um todo, e aqui, óbvio, o Christian é o melhor aqui para comentar sobre o tema, mas a discussão a metodologia acadêmica para que se possa ter um ensino de qualidade através de celulares ou de conexão remota, é que talvez tenha sido o maior problema que foi passado.
os professores não estavam preparados para isso, as plataformas de ensino não estavam preparadas para isso, e a transformação digital, ela tem essa amplitude, que é a união de tecnologia, que é oriundo de infraestrutura, mais de plataformas, boas ideias e gente habilitada para fazer esse tripé parar de pé. Então, aqui eu vejo claramente uma discussão de infraestrutura, que conhecemos bem, sabemos de que é necessário o aprimoramento, a expansão e uma maior equidade em todos os estados, e para que a nossa população como um todo tenha acesso a serviços de qualidade, a tecnologias de ponta, mas o que a tecnologia em si traz é que é relevante. Então, a gente viu um avanço claro aqui dos serviços digitais durante a pandemia, então não só no setor da educação que teve que ser transformado radicalmente, e aqui ainda com desafios para ensino público, mas também para o privado também não estava preparado para essa mudança de uma hora para outra, e a discussão toda de transformação da nossa sociedade, né? De uma hora para outra a gente teve que montar serviços de atendimento remoto, a gente teve que mudar cadeias de suprimento, a gente teve que fazer processos das empresas trabalharem de uma forma diferente, porque estava todo mundo remoto, e tecnologias de mobilidade, de conectividade, de nuvem, de inteligência artificial, somaram muito para fazer essa adaptação que a gente teve que fazer de uma forma tão bruta e tão rápida, né, tão abrupta como um todo. Agora, é claro, né, o Brasil está mais digital, a gente vê claramente um avanço importante dentro dos serviços digitais que o governo vem proporcionando, né? Estamos aí com quase 4 mil serviços digitais oferecidos lá pelo GovBR, que é fundamental para que a nossa sociedade seja mais ágil, menos burocratizada, que a gente consiga resolver os nossos problemas como cidadãos, como empresários e como ecossistema aqui como um todo de uma forma melhor. Então eu vejo desafios importantes pela frente, oportunidades muito grandes para nós como um todo, que trata, de novo, da união de infraestrutura, que a iniciativa privada, a parceria público-privada, concessões, são absolutamente relevantes e um montante de investimento importante para trazer aqui para o país para gerar emprego e renda, mas também um outro lado aqui de oportunidades de desenvolvermos o nosso povo, de trazermos novas qualificações, de requalificações de alguns segmentos para que a gente, de fato, possa evoluir como sociedade, trazer mais serviço, mais agilidade, menos burocracia para todos. Presidente, a sua fala é muito importante porque a gente está falando várias visões, vários caminhos que você precisa percorrer, várias formas que você precisa desenvolver e em uma área que dá saltos tecnológicos de uma forma muito explícita. Então quando você consegue muitas vezes atingir um determinado nível de qualificação, de conexão, enfim, esse mercado já deu um outro salto. Então você sempre parece que vai estar meio que atrasado ou com gap em cima dessa situação, que necessita e demanda um esforço maior de todos. Presidente Christian, continuando nessa linha, que é uma linha bastante interessante, a gente vê que as telecomunicações estão passando por um processo de transformação, principalmente nos 2 últimos anos, com a essencialidade dos serviços que foi escancarada pela pandemia, como já falamos, na questão da educação, na questão dos serviços bancários, na questão do comércio eletrônico, e pelo próprio início da operação de 5G após um dos maiores leilões de telecomunicações realizados pelo país. Além disso, tivemos recentemente a compra da parte móvel da Oi e a necessidade de se transformar o Brasil, cada vez mais, em um país digital, o que pode fazer com que nós consigamos finalmente reduzir o gap que temos nessa área. Como você vê o papel do setor, que é liderado por essa empresa, nesse cenário? O Brasil é um país que tem a digitalização como um vetor de transformação. Se você pensar o tamanho do país, né, algo foi comentado pelo Marcelo, as carências que nós temos na forma de educação, nós temos carência em saúde, temos carência em inclusão financeira e temos carência mesmo no acesso ao entretenimento básico para as pessoas. Talvez pelos meios físicos vai ser muito difícil a gente corrigir esse gap que existe entre o topo e a base da pirâmide, né? Então, se a gente se espelha em outros países que conseguiram reduzir algumas dessas desigualdades através da digitalização, e comentou a China, ou alguns casos na Índia, ou mesmo na Rússia, onde através de uma infraestrutura mais ampla conseguiram, e não só a infraestrutura, mas também disponibilidade de dispositivos, inclusive formação de professores, de pessoas para usar a conectividade, conseguiram reduzir esses gaps. A gente acredita nisso, nessa premissa, e sempre acreditou, como companhia e como setor, e a pandemia mostrou para todo mundo
quão essencial é o nosso serviço. De uma hora para outra, nós todos tivemos que trabalhar de maneira conectada, por vídeo, as crianças, os jovens estudando de maneira conectada também por vídeo, alguns com mais carências e outros mais preparados para isso, entretenimento, a comunicação entre pessoas, tudo se fez através da digitalização e da conexão. E o positivo aqui é que era um setor que, ao longo dos últimos 25 anos, investiu mais de R$1 trilhão em infraestrutura no Brasil, em compra de espectro, e que preparou a rede para que desse resposta a um comportamento de tráfego de dados nunca imaginado, né? Que onde todo mundo ia para casa e todo mundo usava de maneira paralela, que não era o que a gente tinha previsto quando você faz uma distribuição da sua rede, mas como a nossa rede tinha uma capacidade extra, a resposta foi dada, né? E conseguimos manter o país conectado durante os piores momentos dessa pandemia. E no meio desse processo, como você mencionou, a gente passou por um leilão importante, o principal leilão de frequências do país, onde 60% da frequência hoje disponível no país foi leiloado, com compra de todas as frequências relevantes pelos principais operadores. A venda dos ativos do imóvel, onde foi também algo muito positivo para o Brasil, que é importante também deixar isso claro, uma empresa que estava passando por dificuldades financeiras, teve a possibilidade de vender seus ativos, e que esses ativos foram comprados pelas outras três, que compraram o espectro, compraram os clientes, e com isso passaram a dar a esses clientes, no caso da Vivo, que a maioria desses clientes vieram do Nordeste, passaram a cursar o seu tráfego numa rede muito melhor, né, porque teve muito mais investimento por parte da Vivo no 4G e agora no 5G ao longo dos anos, tem uma presença de canal muito melhor, uns serviços digitais muito mais amplos, e com isso nós ganhamos o fôlego de continuar crescendo nessa infraestrutura, porque frequência também é positivo, parecido com outros países, onde você vê 3 operadores fortes, que têm capacidade, o mais importante aqui é ter capacidade financeira para investir. A nossa correção da infraestrutura digital, para conseguir chegar mais longe, precisa de capacidade financeira. E essa capacidade financeira você consegue quando é possível dar retorno aos acionistas dessas empresas, coisa que a gente não consegue fazer de maneira comparável a outros países, onde o retorno do investimento em telecomunicações é muito maior que o Brasil. Quais são os motivos? São vários motivos. Alguns dos temas estão até nos outros compromissos aqui do MBC e da frente, como um arcabouço regulatório mais propício, um arcabouço tributário mais propício, que fomente muito mais esse investimento para que a gente possa, sim, chegar com a digitalização, seja através do móvel, seja através do fixo, que é importante também. As pessoas querem banda larga de velocidade na casa delas, então levar fibra a mais domicílios no Brasil também é uma premissa que nós temos que trabalhar. A gente tem que levar essa conectividade, que pode ser através da mobilidade do smartphone, e também tem que ser complementada com as escolas conectadas, com as casas conectadas, com os escritórios conectados. Então, é uma jornada extensa. O importante e o positivo é que já não há mais discussão quão essencial é o nosso serviço. O que é necessário agora são todos os ajustes e fazer com que realmente as telecomunicações sejam vistas como um habilitador de muitas outras coisas. Não é mais um debate para o futuro governo em telecomunicações. É um debate para a economia, é um debate para a educação, é um debate para a saúde. 7,5 milhões de atendimentos de telemedicina foram feitos ao longo da pandemia no nosso país, antes nada era feito. É um debate para a agricultura, né? O agro conectado é o futuro. É um debate para a infraestrutura. Então, assim, isso virou algo de uma agenda comum, né? A digitalização está por trás da evolução de todos esses pilares da nossa economia. O senhor tocou num ponto importante, porque a gente está falando na resposta do presidente Marcelo, a gente falava de você correr atrás de gaps que a gente tinha, ao mesmo tempo que a gente está correndo atrás dos gaps, nós precisamos pensar no futuro e como o futuro vai estar, em que posição nós queremos estar nesse futuro. E como o senhor falou, é uma realidade que está em todas as áreas, vai estar na saúde, vai estar na educação, vai estar no esporte, vai estar na indústria, vai estar no consumidor final, vai estar no comércio, enfim. É um setor bastante importante que vai permear todas as áreas da economia. Essas desigualdades, né, e essas carências, dificilmente elas vão ser corrigidas pelos meios tradicionais físicos. Nós temos, sim, como país, uma oportunidade de, através da digitalização, conseguir
melhorar e diminuir grande parte dessas carências. Isso é uma única oportunidade aqui que nós, como país, que levamos anos, claro que tivemos evolução em vários desses setores que você comentou, mas o que é necessário para essa inclusão de milhões de pessoas aqui em todas essas áreas, né, educação, medicina, financeiro, entretenimento, esporte, cultura, a digitalização permite que isso seja feito de maneira mais democrática, acessível e massificada e muito mais acelerado do que seria construir tudo isso através dos meios físicos. Perfeito. Eu queria aprofundar com você um pouquinho mais esse tema e entender dentro de uma realidade de Brasil hoje. Você citou vários exemplos, China, Índia, Estados Unidos, que são países com realidades diferentes, mentalidades diferentes, formas tributárias, de infraestrutura, educacionais distintas da nossa, mas queria aprofundar um pouquinho esse tema em relação ao nosso país. Como é que o senhor acha que de fato, se nós conseguirmos implementar uma tecnologia mais avançada, mais efetiva no Brasil, o que isso pode representar de transformação na vida de pessoas e de empresas? O 5G ele vem sim para fazer uma revolução. Talvez não seja necessário o 5G para todos os temas que a gente discutiu até agora, né? Muito do que a gente poderia já revolucionar a educação ou a saúde pode ser feito através do 4G, do 4.5G ou da fibra e mais acesso a mais domicílios. Mas com certeza o 5G ele abre uma outra perspectiva que inclui outras funções ou aplicações, né? O 5G ele vem com mais velocidade, ele vem com uma latência mínima, né, que permitirá algumas funções que hoje não existem, né? A gente fala no futuro do carro autônomo, das cirurgias remotas. Tudo isso sim vai ser possível com o 5G, ou talvez uma imersão nesse mundo de metaverso ou outras funções que requerem uma velocidade, uma latência baixa e vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, que também é uma virtude do 5G. Ele permite que muitas coisas estejam conectadas ao mesmo tempo. E o 5G traz, por essa latência e por essa concomitância de dispositivos conectados, a possibilidade da conexão das coisas. Então, a internet das coisas é uma realidade que surge com o 5G. Então, quando a gente fala do desenvolvimento do agro, que talvez a gente possa imaginar um agro muito mais digital através do 5G, é uma verdade. Isso possa acontecer, a indústria mais conectada. E assim por diante. Isso muda, talvez, o paradigma do que a gente vai enxergar como o uso da tecnologia na conexão. E as nossas casas também, cidades vão estar conectadas, e com isso também muda muitas coisas, né? Talvez quando a gente fala do carro autônomo, isso vai trazer uma segurança maior para todos nós que dirigimos ou que deixaremos de dirigir, não só pelo nosso próprio veículo, mas pelos outros veículos que vão estar todos conectados através de uma precisão muito maior do que seria hoje a dependência de cada um de nós como motorista desses veículos. Mas tudo isso, na minha opinião, Paulo, é um complemento a uma necessidade maior da conexão mesmo, né? Que isso chegue a todo mundo. E essa conexão, não adianta só eu dar a uma escola, por exemplo, que a gente falou de educação, uma conexão, uma digitalização, se eu não tenho os dispositivos para que esses alunos sejam conectados, se os professores não estejam formados, se os alunos não saibam usar do acesso que eles podem ter à educação através dos meios digitais. Então, o avanço do 5G e das novas tecnologias é importante, o avanço da fibra, como eu comentei, é importante, e tudo isso precisa ser muito mais pulverizado para chegar a todos os lugares. Dou um exemplo, por exemplo, a gente fala de 5G, mas ainda temos capitais no Brasil, só para falar das capitais, temos muitos problemas em outras cidades, que têm legislações que não permitem a implantação do número de antenas que a gente precisa implantar para o 5G. São legislações de 10, 15, 20 anos que não têm em consideração vários dos movimentos e mudanças que nós tivemos na sociedade. Alguma dessas legislações impossibilita, por exemplo, que as operadoras coloquem uma antena numa área periférica, porque não tem comprovação de posse de alguns dos terrenos dessas áreas, as ruas não têm uma largura exigida por legislações antigas. Então vamos mudar, né? Algumas cidades mudaram, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas outras ainda não mudaram. Então vamos falar de 5G, mas vamos falar também de legislação. Vamos mudar a legislação para que isso seja. Até essa mudança recente do ICMS, telecomunicações ou digitalização eram serviços com maior tributação no Brasil e comparado com o mundo, um dos piores. Onde tudo que era pago por um serviço, de um pré-pago a um cliente de mais valor,
em média 45% já era deduzido em impostos entre ICMS, PIS, COFINS, entre outros. Vamos sim mudar para que isso seja mais acessível, que as pessoas possam comprar mais serviços digitais gastando o mesmo e com menos impostos. Então, tem várias outras variáveis, como eu falei, de outros compromissos que o MBC e a Frente defendem, que deveriam entrar nesse debate. E nós, como empresa que investe no Brasil, assim como outras, continuaremos com o nosso investimento, acreditando realmente no poder de transformação que o digital pode trazer para a nossa sociedade. Perfeito. O senhor citou muito bem a questão de capitais. Se você for entrar no debate no interior, isso fica mais agudo ainda, a preocupação e os gaps que a gente tem a superar. Mas só o fato de capitais terem essas limitações, a própria questão tributária, o senhor deu o exemplo do ICMS, foi uma mudança tributária que aconteceu agora. E telecomunicações entrou no pacote envolvendo combustíveis. Então prova que não existia uma necessidade de você pensar tributariamente esse setor. Vocês acabaram conseguindo, felizmente, diga-se de passagem, pegar carona num debate de redução de preços de combustíveis e vamos torcer para que isso venha para ficar. Presidente Marcelo, a gente falando muito isso das mudanças, esperando que de fato o Brasil consiga dar esse salto que nós esperamos que ele dê, na velocidade que for capaz, que nós possamos implementá-lo, enfim. Mas se você vai estar aumentando a circulação de dados, você também cria uma necessidade e um desafio, que é uma capacidade de armazenamento desses dados. A gente vê que os avanços da computação em nuvem fazem com que os data centers tenham um papel estratégico na transformação digital. Como estamos nesse tema? Quais são os gargalos para que possamos aumentar o investimento para a ampliação de data centers pelo país? Bom, computação em nuvem tornou-se, na verdade, uma grande indústria global, né? Em 2020, foram receitas de 219 bilhões de dólares e estima-se que para 2028, essa receita como um todo gerada através e ao redor da nuvem cheguem a 791 bilhões de dólares globalmente. Então, o Brasil, como uma das maiores economias do mundo, tem a oportunidade de capturar, de fato, um volume importante desse recurso, um volume importante desses investimentos. E quando você fala em nuvem, na verdade, virou um habilitador, quase que como uma ferramenta de acesso democrático à tecnologia. Esse ponto é importante porque no passado só as grandes empresas tinham condições de ter tecnologia de ponta, né? Então, tinham data centers próprios, tinham infraestrutura própria, e a nuvem traz uma democratização de acesso, porque vários serviços são gratuitos ou são pagos pelo uso, então permite desde um microempreendedor, de uma empresa de pequeno, de médio e grande porte, fazerem as suas inovações e trazerem seus sistemas ali para dentro, sem necessariamente ter um investimento imenso em forma de CAPEX, né, de investimento inicial, e isso trouxe uma inovação e uma transformação muito importante aqui na nossa sociedade como um todo. E a evolução da nuvem, ela traz, quanto mais demanda, quanto mais agilidade, vai trazer claramente maiores investimentos de data centers no país. Há uma mudança no perfil de provimento de infraestrutura de data centers, ao invés de cada um dos grandes provedores, dos hyperscalers, ter a sua própria infraestrutura, agora são infraestruturas compartilhadas, com empresas nichadas que fazem isso muito bem, e a gente começa a ver também um mix de uso da nuvem entre nuvem pública e nuvem privada, o que a gente chama de nuvem híbrida, e tem um estudo recente aqui do IDC que mostra que mais de 70% das empresas brasileiras de médio e grande porte já usam esse mix aqui entre nuvem pública e nuvem privada, e 97% delas já usam algum tipo de nuvem. Então, de fato, nuvem é um fato, é agora, não é mais uma tendência futura, e a aceleração do uso da nuvem, né, que ocorreu agora forçosamente nos últimos anos, trouxe, de fato, muitas oportunidades. Sejam de infraestrutura aqui como um todo, que a gente está discutindo, mas oportunidades de várias frentes. Além da discussão de data centers, entra uma discussão de desenvolvimento de aplicativos, que tem uma barreira de entrada muito menor. Então, data centers que tem um volume de investimento grande, você tem que ter um business case montado ali por trás, e todos os grandes provedores estão habilitados e ávidos por fazer mais investimentos à medida que esse mercado prospera, mas eu queria chamar a atenção que a nuvem como um todo exige um data center, mas traz a reboque uma oportunidade para o país do desenvolvimento e requalificação de pessoas para que se desenvolva mais. A gente tem um gap de profissionais
de tecnologia super relevante aqui, segundo a Brascom, de quase 800 mil pessoas até 2025. A gente tem uma discussão muito intensa de desenvolvimento e digitalização dos negócios, que também vão trazer novas demandas, novas capacidades, novos investimentos em infraestrutura, em pessoas, aqui como um todo. E a infraestrutura, na verdade, ela entra como um viabilizador, mas em momentos de nuvem ela é virtualizada, que também é muito bacana, porque se houver algum limitante ou alguma gargalo no provimento de alguma dessas infraestruturas em alguma região do país, o serviço pode ser acessado de alguma outra região ou de algum outro lugar do mundo. Então, nos dá a oportunidade de não parar as inovações e não parar a transformação digital das empresas em função de um atraso, de uma legislação, de algum tipo de situação que nos impeça de ter a infraestrutura adequada aqui local, mas não impede o desenvolvimento, não impede a inovação, não impede o uso, apesar de queremos, obviamente, que a infraestrutura nacional esteja aqui sólida, forte, desenvolvida, para que a gente possa usar os componentes aqui como um todo. Aqui na IBM, por exemplo, a gente trouxe em 2021 uma nova região da nossa nuvem, então um investimento nosso aqui no país, e mostrando claramente a aderência aos padrões que estão servindo como norte aqui como um todo, mas políticas como a política de Cloud First do governo também estimulam muito esses investimentos como um todo, porque você traz a retirada do setor público, um investimento em data centers próprios, que vários deles estavam defasados, uma quantidade enorme distribuída como um todo, onde a gente enxerga claramente que os modelos de hoje são data centers modernos, centralizados, redundantes, seguros, ao invés de várias salas cofres espalhadas aí pelo Brasil, e isso traz o suporte à transformação digital que o governo trouxe nesses últimos tempos. Agora, isso aqui tudo é em função de uma demanda que ocorreu, por exemplo, com milhões de transações sendo efetuadas diariamente pelos brasileiros aí pelo uso do Pix, pela necessidade emergencial da disponibilização de infraestrutura, por exemplo, para pagamento de auxílio emergencial, feito tão rápido e de uma forma tão necessária aqui para a nossa população. Tudo isso tem atrás nuvem, tudo isso tem atrás tecnologia, tudo isso tem atrás infraestrutura como um todo, que estamos bem, temos uma necessidade que vai ser atendida à medida que essa demanda cresce, e esse crescimento é exponencial. A quantidade de data centers que está sendo construído no Brasil é bastante grande como um todo, mas a gente vê claramente essa integração aqui de serviços e de oportunidades como um todo, além do que sempre discutimos de investimento em infraestrutura, mas é infraestrutura somada com conexão, que o Christian falou tão bem há pouco, somado com um programa sólido de requalificação de pessoas, e aqui é um tema muito importante. E atrás disso tudo, e o que eu costumo dizer muito, é que nessa era de exponencialização de tecnologias e de coisas tão novas, o Brasil precisa de uma política pública clara, de uma política pública de incentivo ao uso de tecnologia, porque o gap entre quem investe em tecnologia nos dias de hoje, de quem investe pouco, abre uma janela, abre uma boca de jacaré de prosperidade, né, muito grande. E como é de fato exponencial essa discussão, o Brasil acorda fortemente, traz políticas mais intensas de atratividade de investimentos, de mais desenvolvimento da sua mão de obra, de mais qualificação, ou essa oportunidade vai ser capturada por outros países, porque agora está tudo muito mais integrado, está tudo tecnologias mais comuns, são tecnologias open source, que a mesma tecnologia aqui é usada em qualquer lugar do mundo, a disponibilização dessas tecnologias são imediatas em qualquer lugar do globo, então, de fato, é uma necessidade que nós temos de olhar essa parte de infraestrutura, nuvem, inteligência artificial, cibersegurança. Isso aqui é um tema muito importante, que também, né, junto aí do marco regulatório da internet, do marco regulatório da inteligência artificial, a parte de cyber, é algo muito, muito relevante, porque deixou de ser uma defesa aos dados das empresas, passou agora a ser regimentado por uma lei geral de proteção de dados, e que hoje é visto como uma arma de guerra. Então, de fato, aqui entram vários aspectos aqui sobre um olhar institucional, governamental e como sociedade, que a gente tem que olhar de uma forma bastante profunda e que a gente tem que estar no estado da arte ou simplesmente ficaremos de uma forma assustadoramente obsoleta. Então, isso aqui é um ponto muito importante. E quando a gente olha a inteligência artificial como outro tema, aqui não é mais um futuro, é algo que a gente experimenta e usa todos os dias,
Mas a evolução da discussão da inteligência artificial, que também passa aqui pelos aspectos da discussão de marcos regulatórios, ela é fundamental, porque entra uma discussão de uso ético dessa tecnologia, de uma forma de como você explica as decisões que foram tomadas por esses algoritmos, de como a nossa sociedade vê uma transparência, uma rastreabilidade, uma forma de explicar o que está sendo tomado de decisão para garantir que não tem nenhum viés, para garantir que, se existem vieses, como eles podem ser corrigidos. E esse aqui também é um tema de debate junto à nossa sociedade, bastante importante, que precisa ser amadurecido muito rápido, porque a tecnologia está numa escala de adoção tão grande que alguns poucos anos podem trazer diferenças e gaps ou problemas muito significativos para serem ignorados como um todo. Vocês, na fala de vocês demonstram muito claramente uma janela de oportunidades que se abre perante o país, não só internamente para você fazer a inclusão de estudantes, de serviços, de trabalhadores, mas também de uma própria inserção do país no mundo. Quando você vê outros países que estão num nível muito mais avançado, e você vai falar de comércio, você vai falar de desenvolvimento de parcerias com outras nações, se a gente estiver muito distante, a gente vai ficando meio para trás nesses relacionamentos internacionais. E, presidente Christian, a gente falou muito que a digitalização foi fundamental na educação, no desenvolvimento de competências digitais, tão demandadas pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho necessita de experiência, necessita de profissionais qualificados. Mas a gente tem muitas barreiras para que haja uma necessidade de ampliação dessas vagas no mercado versus a formação desses profissionais para atender as demandas que a sociedade digital hoje impõe à sociedade. Você acha que a conectividade ainda é uma das principais barreiras que nós temos que enfrentar? É um bom ponto e eu vou falar sobre ele, Paulo, mas antes eu queria fazer um comentário aí ao que o Marcelo falou. Acredito também que as políticas públicas têm que estar orientadas ao tema da digitalização e o potencial que a digitalização pode trazer econômico, tá? Tem uma fórmula fácil de identificar a mudança que a gente consegue através da digitalização. Inclusive, eu estou participando de uma força-tarefa do B20, que reúne o meio empresarial em maneira paralela à reunião do G20, né? Então, fui convidado para fazer parte da força-tarefa da digitalização. Ao longo desse ano, a gente foi trabalhando, né, com os outros representantes aí que formam essa força-tarefa em definir seriam os elementos de uma política pública efetiva, né, para aumentar a digitalização. E vão em vários dos pontos tratados aqui, né? Acessibilidade, temas de impostos, tema de cibersegurança, que foi comentado aqui, inclusão das pequenas e médias empresas como um vetor também importante na digitalização de um país. Então, existem várias dessas áreas que a gente foi tratando ao longo dessas reuniões e que vão apresentar o papel final agora na reunião que vai ser em Bali em novembro. E o Brasil, quando você fala dessa inclusão, e aí chegando mais perto da sua pergunta, se a gente olhar as áreas periféricas das favelas, tem 14 milhões de pessoas morando nessa situação, e quando você pergunta a elas o que gostariam de fazer, uma porcentagem, a grande maioria gostaria de ser um empreendedor, e esse empreendedor precisa de uma conectividade, de uma conexão, ele precisa de um dispositivo, ele precisa de um serviço de cloud, ele precisa de um formatador, ou um definidor, ou um construtor de site, e assim por diante. Quando a vida dele vai evoluindo digitalmente como empresa, ele vai precisar de outros serviços. Falando sobre a educação ela precisa sim levar a conectividade para as escolas e para onde as pessoas vivem, para que elas possam ter acesso à educação à distância através dos meios digitais. Ela precisa sim disponibilizar de notebooks, tablets, smartphones, para que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, e eles precisam formar os professores para que eles possam educar a esses alunos nessas habilidades digitais. Nós temos uma Fundação Telefônica Vivo, ela vem trabalhando há muitos anos, há décadas no Brasil, em educação, evoluiu para a educação digital. Nós estamos agora, por exemplo, trabalhando com algumas secretarias do Estado, criando, né, uma trilha para o ensino médio que permite agora ter matérias eletivas em ciência de dados, para formar programadores, para formar cientistas de dados, para formar pessoas que entendam inteligência artificial, como foi comentado aqui anteriormente também. Então, existe essa demanda no mercado. O Brasil parece que já vai ter, nos próximos anos, uma carência de mais de 500 mil vagas sem perfis para cumprir essas vagas. Então, num país onde nós temos desemprego, nós temos falta de acesso a questões básicas que foram discutidas aqui, nós temos carência
de profissionais. Não, por que não entrar no ensino médio e tentar reforçar as formações técnicas, né, dessas pessoas para que elas possam ser, e hoje em dia a vantagem dessas novas habilidades digitais, elas que são, a pessoa pode aprender com uma rapidez maior, né, e elas têm cursos curtos, né, você pode ser um programador, você pode ser um cientista de dados, e não precisa de uma formação superior, não que a formação superior não seja relevante também para um profissional, mas são habilidades que podem ser aprendidas de maneiras mais rápidas, mais digitais. Esse conteúdo está disponível e nós estamos também trabalhando nisso, né, na construção desses conteúdos, tanto através da Fundação, mesmo através da Vivo, para conseguir dar acessibilidade para que essas pessoas possam se formar e ser um deles os que vão concorrer por essas vagas que vão existir. O Brasil vai ter, talvez com a digitalização, uma substituição de algumas tarefas que hoje são feitas pelo humano, que poderão ser feitas talvez pela máquina, ou pelo robô, ou pela inteligência artificial, mas, por outro lado, vai disponibilizar de novas possibilidades de desenvolvimento profissional em novas carreiras que hoje não existem, em novas que nós não sabemos nem quais vão ser no futuro e que permite que essas pessoas sejam empregadas. Então, nós temos que trabalhar, sim, nisso, e não é só conexão, outra vez, é dar o acesso aos hardware, né, aos equipamentos, formar os professores para que a escola pública possa ensinar essas habilidades também no ensino médio e, com certeza, outras iniciativas que possam existir, trazendo educação mais próxima. Essa é a grande revolução que esse país pode ter se a gente cumprir com todos esses quesitos. Presidente Christian, o senhor falou muito bem de vários gargalos, várias oportunidades que se abrem, e o senhor e o presidente Marcelo falaram muito bem da importância do governo soltar um pouco essas amarras tributárias, desenvolvimento, deixar o setor produtivo dessa área de infraestrutura digital, as empresas de tecnologia, voarem de fato, porque vocês têm muita disposição, vocês estão demonstrando expertise, estão dispostos a fazer investimentos para dar esse salto. E a gente tem falado muito também nesse podcast até o momento, informação de mão de obra qualificada, de consumidores, de necessidade de investimento em infraestrutura, mas eu queria saber um pouquinho de vocês sobre a indústria brasileira, que não necessariamente está ligada diretamente ao setor de tecnologia, mas que obviamente vai se beneficiar desses saltos tecnológicos que a gente vai vivenciar nas diversas áreas, especialmente a chamada indústria 4.0. A minha pergunta é, nossa indústria, nosso setor produtivo industrial, está preparado para essa revolução? A gente, além de formar profissionais para atuar nesse setor, nós temos uma classe de empresários, de novo, não só na área de vocês que já estão acostumados com esse assunto, mas a indústria como um todo. Empresários que estão com essa mentalidade de indústria 4.0, na necessidade de você ter um ambiente mais tecnológico. A gente viu ao longo da história recente da economia de outros países, várias empresas que funcionavam bem no ambiente de negócios, quando a indústria tecnológica, a tecnologia chegou, elas tiveram que ou se reinventar, e muitas delas acabaram. Talvez o exemplo mais famoso seja a Kodak. O nosso setor industrial, nossos empresários, estão preparados para esse tipo de revolução? E quais os gargalos que vocês veem que precisam ser superados para que nós possamos dar esse salto tecnológico? Presidente Marcelo. Eu vejo sim um cenário positivo de visibilidade estratégica do nosso empresariado. Até porque, né, em exemplo de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o que acontecia lá fora demorava um tempo para chegar aqui. Agora não. Agora, literalmente, se o produto não está adequado tecnologicamente, ou se existe um competidor lá fora que oferece algo melhor e mais barato ou mais tecnológico, esse ataque de concorrente acontece literalmente em dias e não mais em anos, como se pegava lá atrás. Agora, na hora que a gente olha aqui a discussão da indústria 4.0, ela traz, de fato, um novo patamar de automação, que é viabilizada pelas conectividades mais modernas, mais velozes, com menor latência e mais seguras. E talvez as duas tecnologias mais importantes na indústria 4.0, além da discussão de baixa latência e conectividade, que o Christian comentou também, volto aqui ao tema da inteligência artificial e da internet das coisas, que é potencializada pelo uso aqui do 5G em novos os casos de uso e aplicações super interessantes aqui em praticamente todas as indústrias, mas esses dois pilares são pilares que exigem trabalhadores mais qualificados, com um nível maior de
profundidade de qualificação para que se ganhe a escala que nós queremos. Nós não queremos uma ou outra empresa próspera e competitiva, mas a gente trazer o cenário ao máximo aqui para a nossa sociedade como um todo. Junto com isso, é gerada uma quantidade enorme de dados, uma quantidade enorme de informação, que também tem que ser armazenada, trabalhada e extraída informações e insights ali dentro. Então, começam a surgir diversas novas profissões, como o Christian comentou, que precisam ser aceleradas, porque senão o gap é muito grande. Existem demandas, isso aqui não é um problema, uma demanda brasileira, a demanda global por esses profissionais é extremamente grande. Então, e essa hiperconectividade que experimentamos agora durante a pandemia, os nossos profissionais aqui do Brasil estão prestando serviços para diversos outros países, sejam profissionais aqui da IBM, a gente provendo recursos para outras subsidiárias da IBM do mundo, sejam os profissionais aqui do Brasil, de fato, que estão tendo essa oportunidade de trabalhar daqui, prestando um serviço à distância. Mas eu acho que o principal ponto que a gente tem aqui, também muito bem comentado pelo Christian, é uma mudança de uma reestruturação de como formamos as pessoas, né? Tecnologia sempre foi vista como algo muito sofisticado, que se tinha que ter um nível de especialização muito alto, e o que a gente percebe nesses últimos anos é que a tecnologia é sim avançada, mas está cada vez mais acessível, está cada vez mais fácil de ser aprendida. Cursos eram super caros no passado, agora você tem uma quantidade de treinamentos didáticos disponíveis gratuitamente, praticamente todos os fornecedores, de todas as formas. E aqui na IBM a gente acredita muito, e estamos trabalhando muito próximo de algumas instituições governamentais e de alguns parceiros nossos de negócio, porque a gente acredita que o primeiro passo é atrair jovens para o mercado de tecnologia. E tecnologia, quando a gente diz, é um pouco mais de tecnologia, são de exatas, né? Para a área de ciências, para a área de engenharia, para a área de tecnologia e para a área de matemática. Isso tem que ocorrer ainda enquanto jovens. A partir dos 9 aos 14 anos, quando todo mundo se questiona, né? Começam as perguntas, o que você vai ser quando crescer? É ali que a área de exatas tem que ser estimulada. Então, nós estamos fazendo algumas ações práticas de estímulo e demonstração de que tecnologia, sim, é bacana, tecnologia, sim, é cool, tecnologia, sim, dá emprego, renda e transforma a vida da sua família e da sua sociedade. Ou a gente traz esse conceito lá de trás, porque aí essa coisa evolui para uma discussão do ensino técnico profissionalizante, que tem uma capacidade de entrega e de formação muito mais rápida e bastante efetiva para vários dos cargos que a indústria 4.0, a computação em nuvem, a inteligência artificial, a cibersegurança, as telecomunicações, todas demandam. Então, você entrega muito mais rápido, você insere muito mais gente no mercado de trabalho, você cobre lacunas importantes de profissionais que nós temos como um todo, e depois esses profissionais seguem nas suas especializações e no seu aprimoramento, mas nós acreditamos muito esses dois momentos, o momento de atratividade enquanto bem jovem e um momento de um segundo grau técnico profissionalizante, que a gente tem que se unir. Não é uma discussão de um programa de governo, não é uma discussão de uma iniciativa de uma empresa, mas sim todos nós somando forças para que a gente possa escalar essa discussão aqui como um todo. E aqui eu cito um exemplo que a gente tem uma parceria de longa data, na verdade, com a Fundação Bradesco, onde nós temos a ambição de pegar agora 3 milhões de estudantes da Fundação Bradesco e habilitá-los sobre o uso de tecnologia de nuvem, de ciência de dados e de programação. Então, já começamos a falar em números superlativos e a oportunidade que nós temos aqui como um todo, ela é muito, muito, muito grande. Porque uma pesquisa da CNI mostra claramente que esse é o problema que a maioria das indústrias vem hoje. Falta de profissional qualificado e falta de disponibilidade de casos que sejam aplicados de uma forma mais prática que como um todo. Então, a gente acredita muito que as organizações têm que investir no futuro do trabalho com uma abordagem inclusiva, abrangente, para requalificar, para atrair e para aprimorar pessoas que têm cargos mais básicos para cargos intermediários e janelas de oportunidade de transformação da nossa sociedade muito, muito, muito relevantes. Não é menor o impacto que isso pode trazer como um todo, não só para o profissional, mas como a sociedade onde ela está inserida. Vocês tocaram em 2 pontos bastante interessantes. Uma, quando o presidente Christian fala da questão das periferias, de uma multidão de pessoas
que já estão conectadas de uma forma ou de outra nas artes que elas produzem e que elas estão querendo empreender e que essa conectividade vai ajudá-la a se tornar empreendedores. O senhor, presidente Marcelo, citou agora você fazer um trabalho com jovens, crianças ainda, de 9 a 14 anos, no momento que essa conectividade, essa digitalização ainda é vista como muito mais como uma coisa lúdica do que como uma coisa profissional, mas que as pessoas comecem a crescer com essa mentalidade de que aquilo pode sim ser importante para a economia, pode sim ser importante para emprego, pode ser sim aquele influenciador digital, não ser só influenciador digital para botar foto bonita no Instagram, mas também transformar aquilo de uma forma profissional para todo tipo de empresa. Então é um trabalho muito importante, trabalho de longo prazo que não digo que supre, mas ajuda um pouquinho aquilo que a gente conversou também ao longo desse podcast, que é nós temos gargalos a serem preenchidos, nós temos emergências a serem enfrentadas, mas também é uma indústria que tem que pensar para frente, tem que pensar onde nós estaremos quando as mudanças acontecerem de uma forma mais profunda, mais efetiva, e é um setor, uma empresa, um ramo da economia que se inventa de forma muito rápida e instantânea. Presidente Marcelo, a gente sabe que o assunto não se esgota nesse podcast, foi muito bom a conversa com vocês, mas queria ouvir as considerações finais do senhor sobre esse assunto. Bom, Paulo, primeiro gostaria de agradecer de novo o convite, de estar aqui num debate de tão alto nível aqui com vocês, agradecer o Christian aqui pelo somatório de forças, e o meu comentário aqui do fechamento acho que vai muito nessa linha. Somando forças, nós vamos mais longe. Então, aqui não se trata de uma discussão de simplesmente políticas públicas, não se trata simplesmente de ambições empresariais, não se trata simplesmente de desejos que queremos ter para a nossa sociedade. Na hora que a gente une esses pontos, e une o ente público e privado, que tem uma articulação estruturada, um grupo que organizadamente se junta para fazer propostas adequadas, como estamos aqui discutindo com o Brasil Mais Competitivo e alguns outros cenários empresariais como um todo, esse somatório de forças ele é fundamental. Por um motivo simples, ninguém vai conseguir tratar nada de ponta a ponta. Então, para a gente falar da tão falada transformação digital, vamos ter que ter empresários com uma boa cabeça, tecnologia que habilite essa transformação como um todo, de nuvem, inteligência artificial, cibersegurança, tudo que a gente fala aqui como um todo. A gente vai precisar de conexão estável, barata, robusta e que viabilize essa conectividade como um todo, e temos que ter política pública que estimule, que modernize, que habilite tudo isso a acontecer junto. Por isso eu acredito muito nessa discussão aqui do poder do ecossistema como um todo, somando forças para que a gente possa, de fato, encarar de frente desafios que não são menores. Transformação de educação de um país é um desafio que todos falamos há décadas. Nós estamos há 105 anos aqui no Brasil, Paulo. Então, você imagina todos os desafios que passamos aqui ao longo de mais desse um século de Brasil. Fomos a primeira subsidiária fora dos Estados Unidos e acreditamos muito no Brasil. Estamos aqui há tanto tempo e estamos investindo pesado aqui no país, continuamos acreditando muito que o nosso país é o país que tem um futuro muito bacana, não é mais o país do futuro, porque esse jargão a gente usa há muito tempo, mas esse futuro chegou e a gente tem que fazer dessa janela de oportunidade que nós temos agora se converter, de fato, em resultado prático, em oportunidade para a nossa sociedade, porque as transformações são tão exponenciais que não dá mais para adiar marcos regulatórios, não dá mais para adiar alguns desses investimentos e alguns desses debates públicos, porque a velocidade de quem ficar atrás nessas discussões vai criar um gap muito, muito maior do que se criava antigamente, há poucas décadas atrás. Então, de fato, fica aqui o nosso compromisso de trazer ideias, de abrir para um debate importante, de aproveitarmos o momento que a gente está passando aqui como sociedade para trazermos o Brasil para um Brasil mais competitivo, mais justo, mais igualitário e que atraia investimentos e os olhares do exterior para essa potência que nós temos aqui como país como um todo. Presidente Christian, suas considerações. Bom, obrigado aí, Paulo e Marcelo, né? Foi um prazer aí falar com vocês. É importante a gente destacar, né? A gente falou sobre, né, em teoria, sobre um dos compromissos, né, da infraestrutura digital, mas se a gente olhar todos os outros 11 compromissos que a gente defende aqui, através da frente do MBC, de alguma forma, eles são a base para que a gente consiga se digitalizar ou
eles podem ser acelerados pela digitalização, né? Então, quando a gente fala que a gente quer uma simplificação regulatória, com certeza ele impacta, né, na maior digitalização, ou se a gente quer simplificar os tributos, ele também vai impactar de maneira positiva. Por outro lado, a digitalização pode acelerar o acesso à educação profissional e tecnológico, ele pode melhorar a matriz logística. Então, tem, de alguma forma, ser um país mais digital é parte intrínseca de qualquer um dos compromissos que a gente queira definir aqui. E é realmente pela infraestrutura, né, que é o pilar que nós estamos discutindo aqui, o compromisso que nós estamos discutindo aqui, é a base de toda essa transformação. A gente precisa ter uma infraestrutura que chegue a todo mundo e chegue a todo mundo com qualidade, para que toda essa novas tecnologias e serviços possam se desenvolver sobre isso, né? Ela é a base, né? Essa infraestrutura que nós, empresas de telecomunicações, construímos é a base para essa promessa da digitalização. Nós, como empresa aqui, já acreditamos, na verdade, que o nosso propósito é digitalizar para aproximar. Através da digitalização, a gente aproxima as pessoas com a educação, com o entretenimento, com a saúde, as empresas com serviços de cyber, as empresas com seus próprios clientes, a inclusão financeira. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui através da digitalização, e isso já virou a nossa razão de existir como companhia. Então, se a gente puder, através de política pública, através de uma definição de um programa robusto, usar recursos existem vários recursos disponíveis para esse tipo de iniciativa, né? Inclusive, se a gente considerar, olhando mais o setor de telecomunicações, alguns dos impostos que deveriam e deverão e vão, a partir de agora, parecem aí ser dedicados a isso, como o FUST, muitas das obrigações de leilões anteriores, onde tinha um vetor de criar cobertura onde não existe, mas também de conectar escolas, para dar alguns exemplos, tudo isso estaria e deveria estar cada dia mais orientado para aumentar a infraestrutura digital. Outra vez, o Brasil, para diminuir as desigualdades existentes agora e a carência do que é básico para o ser humano, se esperar que os meios físicos vão ser o que vão suprir, nós vamos ter um problema. A gente tem que acreditar e ter certeza que essa redução só é possível através de um país muito mais digital. Se a gente puder digitalizar a vida das pessoas, das empresas, nós teremos uma sociedade e um país muito melhor. Então, obrigado mais uma vez e confiante que a gente vai conseguir avançar nessa direção. Vocês falaram muito bem, cada um com a fala de vocês, da importância da transversalidade. O presidente Marcelo fala da transversalidade de atuação de governo, de setor produtivo, de educação, de construção de infraestrutura. O presidente Christian fala da transversalidade de você fazer com que essa questão digital permeie todos os outros 12 pontos do compromisso que a MBC apresentou junto com a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, para o Brasil voltar a crescer de forma efetiva. Enfim, a importância disso, como vocês falaram, o debate não pode ser um debate isolado, o debate tem que ser um debate conjunto e, ao que nos parece, esperamos cada vez mais, a sociedade brasileira está cada vez mais madura e mais disposta e mais com a compreensão maior da necessidade de que nós precisamos sim deixar algumas amarras para trás e dar esse salto na direção do futuro que o presidente Marcelo disse que já estamos inseridos nele. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Discutimos aqui um assunto que não se esgota em um único episódio. Pelo contrário, se renova e se atualiza constantemente. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema estão disponíveis para vocês no site www.fppelobrasilcompetitivo.com.br ou no site do MBC www.mbc.org.br/12 compromissos para um Brasil competitivo. Agradecemos imensamente a presença do presidente e líder de Technology da IBM Brasil, Marcelo Braga, e do presidente da Vivo, Christian Gebara, nessa conversa sobre como tornar o Brasil mais conectado e como isso pode impactar positivamente na competitividade das empresas e no dia a dia de todos os brasileiros. E agradeço a vocês pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima, com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Muito obrigado. Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros.